Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Crypto BR. No vídeo de hoje vamos falar sobre a divulgação da inflação que aconteceu hoje às 9h30 com contexto positivo, descomplicando como isso impacta tecnicamente no preço do Bitcoin, porque que na minha visão isso é um catalisador positivo, beleza? Não só para o BTC, mas também para Ethereum e óbvio as outras altcoins. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, beleza? Então olha só pessoal, Bitcoin hoje fazendo uma leve alta de 1% e 65%. A divulgação da inflação aconteceu aqui 9h30 da manhã. Observe que isso trouxe rapidamente um contexto de alta para o Bitcoin que foi lá no nosso alvo da média de 100 dias, né? A média desceu um pouco e aí então é importante sempre estar ajustando os níveis de resistência. Foi lá nos 59.500 dólares, sentiu a resistência, está corrigindo. Notem que o suporte que eu deixei destacado para vocês ontem foi respeitado, a região dos 57.300 dólares, e aí inclusive isso trouxe, né, mais um teste na linha de tendência de alta do Bitcoin. Eu costumo dizer sempre que uma linha de tendência ela é relevante apenas quando tem 3 toques, seja na tendência de alta ou na tendência de baixa. O preço protegeu nessa LTA, foi lá na resistência, agora está corrigindo e eu vou atualizar as possibilidades aqui, quais níveis, né, o Bitcoin precisa manter, posteriormente superar para a continuação desse movimento de alta. Antes disso, vou descomplicar ali para você a leitura da inflação. Eu coloquei lá, no momento que foi divulgado a inflação no meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Crypto. Se você não faz parte, o link vai estar aqui nos comentários, tá? E eu trouxe a seguinte sinalização, né? Hoje a inflação, o IPC veio abaixo da expectativa, né? Muito positivo isso, inclusive o núcleo veio abaixo da expectativa e o contexto mensal, né? A inflação do último mês veio negativa, não negativo com viés negativo, ela veio -1, né? Então era esperado 0,2, aliás 0,1 e ela veio -1. Então quer dizer que houve uma desinflação, mesmo que leve, houve uma desinflação. E isso é muito positivo, porque independente dos dados referentes ao mercado de trabalho, os pedidos iniciais hoje, por exemplo, vieram abaixo da expectativa levemente, nada muito considerável. Isso é positivo para o contexto inflacionário, porque mostra que as ações do Fed realmente estão surtindo efeito na inflação. E essa foi uma das primeiras leituras que isso ficou sinalizado aí com um contexto mais interessante. Então a inflação hoje veio muito melhor do que a expectativa. Quando a gente olha, por exemplo, o índice do dólar, o DXY, né, que mede a força dos ativos de mais risco frente ao dólar, né, essa cesta de ativos. Olha só, caindo aqui consideravelmente no gráfico diário, perdendo, veja só, isso daqui é muito interessante para mim olhar para entender que o mercado está com mais apetite a risco, olha só, está perdendo uma tendência de alta, o índice do dólar está perdendo uma tendência de alta, isso é um catalisador positivo. Se a gente olhar para as bolsas, por exemplo, como o S&P 500, né, o índice das 500 maiores empresas americanas, continua subindo, renovando a sua máxima praticamente diariamente. Então quer dizer, cenário positivo para o BTC. Bitcoin vem fazendo tudo de positivo que eu venho compartilhando com vocês. Primeiro, sinalização positiva, né? Foi ele no gráfico de 4 horas lá no começo da semana, veja só aqui, ó, fazer o rompimento da média de 9,21 períodos, né? A gente estava esperando esse rompimento aqui, ó, lá no dia 24, mais ou menos, esse rompimento aconteceu. E, aliás, desculpa, no dia 9, esse rompimento aconteceu. E aí depois aconteceu o cruzamento de médias, né? A média de 9 acima da de 21. Então, o primeiro cenário positivo. Depois a gente estava esperando no gráfico diário o preço romper a média de 9 e a média de 200. Então, isso está se concretizando a partir de agora, o preço brigando para se consolidar aqui. Ontem eu mencionei que tá tudo bem ele cair abaixo novamente, mas que ele precisava manter o suporte. E aí aconteceu a confirmação nesse ponto de suporte também. E agora a inflação veio com esse contexto positivo. Então, na minha visão, galera, o Bitcoin vai fazer o rompimento desses 59.500 dólares aqui para ir lá nos 61.900 e ganhar esse próximo patamar aqui, ó, ficar consolidando acima da média de 21 e abaixo da de 100 para fazer, ó, uma consolidação acima finalmente dos 60 mil dólares. Esse é meu viés pro Bitcoin aí a qualquer momento, perfeito? E pessoal, para você entender tudo isso, lapidar todas essas informações, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu estou
abrindo vagas para uma mentoria comigo, tá? Essa mentoria ela pode ser tanto individual, obviamente tem um valor um pouco mais acima, que a gente chama de um produto high ticket, né? E eu também tenho uma mentoria em grupo, onde eu vou fechar um grupo de pessoas para serem acompanhadas comigo. Essa mentoria, ela é uma reunião comigo no Zoom, né? Uma reunião diretamente comigo no Zoom, onde você pode abrir sua câmera, falar, né? Enfim, trazer os seus problemas. Só que como eu não posso atender muitas pessoas, eu só consigo atender 5 pessoas na individual e até 10 pessoas, né, em grupo, eu preciso selecionar bem e ver quem faz sentido e quem não faz para que esteja comigo nessa jornada, nessa mentoria, tá bom? Então, o que eu vou fazer para que vocês entendam se isso faz sentido para você e se também faz sentido eu acompanhar quem está querendo ser acompanhado comigo. Eu estou abrindo uma entrevista gratuita comigo, que aí nós vamos fazer uma reunião no Meeting, tá? Para que eu possa entender o seu problema, a sua dor, seja você que quer ser um trader, quer desenvolver as suas habilidades como um trader, ou seja você um investidor que quer saber se você está bem posicionado, quer ajuda para ter uma estratégia bem montada para sua carteira pessoal, quer gerenciar o risco da sua carteira, estarei disponível para isso também, tá bom? Então eu vou deixar um link para um formulário aqui, onde você vai preencher algumas informações e aí lá vai ter o seu número, né, para que eu possa entrar em contato com você e aí nós vamos agendar um bate-papo gratuito sem compromisso nenhum, onde eu vou entender o seu problema, vou te apresentar um plano e aí a partir daí decidimos se faz sentido ou não, tanto para você como para mim, fazer aí essa mentoria juntos, seja individual ou seja em grupo, beleza? Então, continuando aqui a nossa análise do BTC. Pessoal, na minha visão, tá? O Bitcoin vai a qualquer momento fazer esse rompimento aqui, que também vai levar ao rompimento da média de 21 períodos, tá? E aí, nós vamos ver o preço lá em cima, ó, perto, vou até ajustar esse nível aqui, ó, só que pode ser que a média de 100 desça um pouco, lá perto dos 62 mil dólares. Então, o alvo desse contexto positivo que eu tô trazendo, que na minha visão pode ser até o fechamento da semana, lá nos 62.300 dólares. Aí, quando a gente estiver olhando para o gráfico semanal, o que vai acontecer? Ó, vai ser perto da máxima da semana passada. Então, aquele meu viés que eu compartilhei dentro da análise semanal que eu fiz no domingo vai se concretizar, que vai ser uma recuperação nessa semana equivalente à queda que aconteceu na semana passada, mostrando que, na verdade, toda essa queda aqui foi apenas uma aversão a risco antes da continuação do movimento de alta, beleza? Então, fiquem atentos a essa movimentação. E aí, ó, a Ethereum já rompeu o primeiro nível de resistência que eu deixei sinalizado para vocês. Já foi lá no próximo, nos 3.200 dólares, fazendo aqui uma valorização hoje de 2,30% a partir do rompimento até a resistência de 3%. E agora é esperado que ela faça o quê? Uma correção no gráfico intradiário aqui, respeitando esse nível que antes era a nossa principal resistência. Esse ponto aqui agora tende a ser uma região de suporte. Então nós temos esses dois suportes destacados com a linha amarela. Voltando no BTC, pessoal, o que acontece? O Bitcoin fez essa movimentação, foi lá em cima, então agora é natural, é esperado que ele retraia. E aí eu vou adicionar um ponto de suporte aqui, esses dois níveis de suportes, tá? O Bitcoin pode retestar, se ele retestar aqui é uma região interessante para você pensar em comprinhas fracionadas de curto prazo, com stop curto, talvez abaixo desse fundo aqui. Observe que aqui também, para quem gosta de padrões gráficos, né, o preço forma um ombro, cabeça, ombro aqui, na minha visão não muito configurado, porque esse ombro é maior do que a cabeça, geralmente isso não pode acontecer, tá? Mas como as criptomoedas são muito voláteis, é até aqui aceitável. E para mim, uma confirmação, né, de que esse cenário segue positivo, segue mantido enquanto o preço estiver mantendo esses dois níveis destacados com a linha amarela. Então, quer dizer, em resumo, enquanto o Bitcoin estiver acima desses dois suportes destacados em amarelo, para mim é de maior probabilidade esse rompimento dos 59 mil para o preço lá em cima, perto dos 61.600 até 62 mil dólares, beleza? Então, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e caso você queira ser acompanhado comigo aí, ser acompanhado por mim, né, seja no contexto individual ou no contexto em grupo, bora se inscrever aqui no formulário da minha mentoria, beleza? Muito obrigado, valeu e até a próxima.